Oi, eu sou a Letícia Vieira, coach e estudiosa do comportamento humano. Hoje eu vou trazer aqui a temática de relacionamentos que buscam um amadurecimento constante e sabedoria nas nossas vidas. Hoje nós vivemos numa época de que todo tipo de relacionamento é possível. E sem fazer nenhum juízo de valor, é importante que a gente reflita qual tipo de relacionamento você quer, porque a partir daí você pode analisar melhor se as atitudes da pessoa com que você está se relacionando condiz com o que você deseja para a sua vida. E alguns pontos para se observar dentro dos seus relacionamentos é o seguinte: primeiro ponto é fazer a leitura adequada das atitudes da pessoa. Não somente observar o que a pessoa fala, mas sim as atitudes que a pessoa faz. Porque as atitudes dão um sinal de alerta se condiz com o que você deseja ou não. Ter muito cuidado com isso que a gente tem, que a gente gostaria de entender do que a pessoa nos traz. Muitas vezes a gente alimenta uma ilusão que a gente deseja viver, porque a gente deseja viver um sonho de um relacionamento X ou Y, e fica, devido a pequenas atitudes, você justifica todas as outras que a pessoa está te dando sinais claros que não é condizente com o que você deseja, mas você ignora pela pura ilusão. Então, aqui também a gente chama atenção para a autorresponsabilidade, porque cabe a gente a ter cuidado com o nosso dia a dia, com as nossas escolhas, com as consequências das nossas escolhas. Então, se você está escolhendo viver de uma ilusão no lugar da realidade, você está se prejudicando. Então, cabe uma autorresponsabilidade. Muitas vezes as pessoas fazem isso para evitar a frustração, evitar o sofrimento, que muitas vezes impacta mesmo a vida das pessoas de forma intensa, mas saber que esse sofrimento vai passar e que você vai continuar aberta ao que você deseja de verdade, e que existe muitas pessoas no mundo e que uma delas pode ser condizente, uma dessas pessoas aí, com o que você deseja. Então não precisa você ficar em uma relação dessa forma. Você pode buscar tolerar esse sofrimento para um bem maior, para conseguir de fato o que você deseja, o que você quer. E sendo uma relação verdadeira, uma relação mais transparente. Muitas vezes a pessoa não vai chegar com essa ética e transparência e te falar: olha, não quero nada sério, não tenho planos, não tenho projetos, só quero curtir o momento. Muitas vezes a pessoa não vai ser tão transparente assim, mas você observando as atitudes, você consegue sair dessa situação se essa for a sua vontade. O segundo ponto que a gente percebe que dificulta o amadurecimento nas relações é a questão de requerer muita atenção. Que muitas vezes a pessoa dá atenção, talvez não na medida que você deseja, né? Mas dentro ali da realidade possível daquela relação, de todo o contexto, de todas as áreas da pessoa, ela está se dedicando. E com isso é muito importante que você também cultive as outras áreas da sua vida, que você também se ocupe de outras coisas, que a sua vida não seja somente a relação, cultivar a relação. A relação é muito importante para quem está em uma relação, é um fator muito interessante para desenvolver o seu amadurecimento mesmo, mas existem outros fatores na sua vida que faz com que você divida esse seu tempo aí e demande menos atenção desse seu parceiro ou parceira de vida aí que você está escolhendo para sua vida, né? Ou que seja a relação casual que você está escolhendo para sua vida. Não necessariamente só relações sérias demandam muita atenção. Diante dessas reflexões, é importante lembrar que o namoro é um período de experiência para você analisar. Não necessariamente precisa durar 3 meses, pode durar anos, você analisando essa pessoa, os objetivos dessa pessoa, os valores,
se o que essa pessoa te traz, você quer viver, né? Se você está disposto a viver e aquilo vai, de certa forma, você acredita que esses princípios, objetivos dessa pessoa vai te fazer bem. Não temos que estar com a pessoa por mera ilusão, por pura paixão, essas coisas. Mas a gente também não precisa ser 8 nem 80, e também não precisa estar com uma pessoa só porque você acha que precisa estar com alguém, sendo que você não tem nada em comum com essa pessoa. Muitas vezes nós agimos muito por saudosismo, assistimos muitos filmes, muitas coisas que ficam na nossa cabeça, entram na nossa cabeça, e nós às vezes achamos que precisamos estar dentro de uma relação, e não precisamos. Existem pessoas que não são abertas a ceder, a sacrificar, e a relação, ela pede isso também. E tá tudo bem ficar sozinho, quando você entende que esse é o seu momento, que esse é o seu caminho, tá tudo bem. Claro que nós somos seres sociais, então também é interessante que se a gente quer estar em uma relação algum dia madura, é importante que a gente busque, de fato, se abrir mais ao outro, enxergar mais a necessidade do outro também, mas respeitando sempre a sua individualidade, não sendo essa pessoa que se anula pelo outro. Então, busque ver se esse realmente é o seu momento de estar em uma relação ou não. Você não precisa estar em uma relação. É isso que eu quero pontuar aqui. Tem pessoas que realmente não têm essa vocação. Estar em uma relação, muitas vezes, é enxergado e interpretado como uma vocação. Então, observe se você quer fazer essa abertura de compartilhar uma vida, de compartilhar decisões, de compartilhar planos. Isso é estar em uma relação também. Esperar que o outro adivinhe o que você está pensando, o que você está querendo, o que você está desejando. Por mais que pareça óbvio em alguma situação o que você deseja, é muito importante em qualquer relação que a gente saiba comunicar o que a gente deseja, o que a gente está com expectativa diante daquela relação, seja de trabalho, seja amorosa, seja o que for. Porque isso é buscar uma relação mais madura. Não tem que ter essa ilusão de que eu quero que a pessoa adivinhe o meu sonho, a minha fantasia. Isso não é uma relação madura. Uma relação madura, a pessoa comunica, e a outra vai fazer não é por obrigação, é porque ela se importa com você e agora ela sabe que isso é importante para você, ela vai fazer por você. Então não desmerece o feito. Muito pelo contrário, você se comunicar e a pessoa atender um pedido seu ou atender algo que é importante para você, executar uma expectativa sua, isso demonstra, sim, amor, e um amor maduro. O amor, ele é construído, ele não é aquela coisa de momento, é uma construção que a gente se predispõe a fazer pelo outro e a fazer pela relação também. Outro ponto de atenção aqui para as relações: fazer joguinhos. Se você está precisando fazer joguinho, muito provavelmente você está incomodado com algo, algo está te machucando, ou você aprendeu a se relacionar dessa forma. Saiba que aqui também cabe a parte da comunicação. O sentar e conversar, ele resolve essa questão do fazer joguinhos. O fazer joguinhos não é algo que é maduro dentro de uma relação. Então, sentar e conversar e buscar resolver de forma madura, e não dando troco ou fazendo joguinhos. Não buscar cultivar uma eterna atitude adolescente dentro de você, juvenil, infantil, né? Seria a palavra mais adequada. E sim buscar conversar. Se é uma pessoa que você se relaciona, que você escolheu para estar na sua vida, ainda mais se for uma relação amorosa, sentar e conversar, porque é a pessoa que está caminhando do seu lado.
Então, evitar os joguinhos e cultivar mais a comunicação. A comunicação acaba sendo a resposta para muita coisa dentro de uma relação madura, apesar de ser também um ponto de dificuldade entre as pessoas, porque as pessoas têm visões de mundo diferentes, têm criações diferentes, têm inúmeras coisas que são diferentes, que a influenciam. Mas quem está dentro de uma relação está tendo uma ótima oportunidade para buscar se desenvolver também como pessoa. E voltando um pouco no ponto que eu falei, que hoje em dia os relacionamentos têm relacionamentos de toda forma e tá tudo certo, ainda mais se for combinado, né? Se for esclarecido e se aquelas pessoas estão satisfeitas da forma que elas estão gerindo sua relação, tudo ok. Mas muitas vezes as pessoas fingem que não estão se importando com o que está acontecendo para passar um ar de superioridade dentro dessa relação. E isso não é, de fato, o cerne de uma relação, né? O centro de uma relação. Uma relação ainda mais amorosa, ela diz de um interesse pleno no outro. Então, você fingir que você não se interessa, isso não condiz com uma relação, ainda mais uma relação madura. O interesse, ele é genuíno dentro de uma relação. Então, você não precisa fingir que não se importa com o outro para que você conquiste o outro. Você se interessando, se importando, perguntando da vida do outro, é esperado, inclusive. Claro que não. Claro que dentro do que a relação está desenvolvendo, né? Dentro do caminhar da relação. Mas o demonstrar interesse não é algo ruim. Hoje em dia, algumas pessoas interpretam isso como uma coisa ruim, como fraqueza. Isso não é fraqueza. Estar em uma relação é estar junto, é se ajudar, contar com o outro também. E perceber que o outro se importa com você. Porque senão isso não faz sentido. Estar em uma relação. Outro ponto de atenção é a parte de você não reconhecer os seus erros. Como são pessoas diferentes, claro que vai ter brigas, vai ter discordâncias e vão ter erros. E é importante que a gente reconheça e não fique só justificando todos os nossos erros. Porque isso colabora para uma relação mais madura também. E é um momento que a gente tem de amadurecer de fato, de agir de forma mais madura, de agir de forma mais sábia, tudo isso. Quando a gente reconhece um erro, você não está sendo fraco, você está sendo uma pessoa melhor, uma pessoa que está se desenvolvendo e enxergando as suas atitudes erradas, e isso é positivo. Quando a pessoa te pede desculpa por um erro que ela cometeu, e se você ama essa pessoa, você tende a acolher ela ainda mais, a amar ela ainda mais. E assim as pessoas também de boa vontade tendem a agir com você. As pessoas não vão te pisar porque você está reconhecendo um erro, elas vão buscar te acolher. Outro ponto de atenção é você não conseguir falar de todo e qualquer assunto com essa pessoa que você escolheu aí para estar na sua vida e se relacionar de forma amorosa com ela. Porque se é uma pessoa que você está escolhendo para sua vida, é interessante que você possa conversar todo e qualquer assunto com essa pessoa. Se sobre finanças a gente não conversa, é um tabu, a gente não pode falar sobre nada disso. Ou sei lá, se a pessoa quer sair com os amigos, ela não pode falar, porque vai ter confusão. Ou então quer ver a família, dá problema. Isso tudo são pontos de atenção e pontos que você precisa trabalhar e poder conversar com quem você está se relacionando. É interessante que a pessoa que você escolhe para se relacionar, você possa conversar sobre todo e qualquer assunto. Vai ser sempre fácil? Não vai, mas é interessante que vocês trabalhem para que se torne fácil, para que se torne leve essas conversas. Então, para buscar esse relacionamento mais maduro, é importante analisar esses pontos de atenção, buscar melhorar, se autorresponsabilizar também. E se você percebe que você está dentro de uma relação
que não condiz com o que você deseja, você pode sair dela. E principalmente se for um caso assim de um namoro, que é uma fase mesmo para você analisar, avaliar se você realmente quer estar nessa relação. É muito importante que você passe por essas reflexões, escreva sobre isso se for o caso, porque a partir de então você vai ter mais bases de análise para realmente entender se essa relação faz sentido para a sua vida. Cuidado com isso de estar com a pessoa só porque ela é legal, mas ao mesmo tempo ela não condiz com o que você deseja para a sua vida. Se não existe atração física, porque a atração física é importante para relacionamentos amorosos. Ter cuidados com esses pontos. Se a pessoa não te faz bem, sinais de alertas, enfim. Se a pessoa tem atitudes que você repele totalmente, muito cuidado com essas coisas, porque as relações amorosas também são relações que nos influenciam imensamente. E a relação amorosa é um ponto de análise que a gente tem que ter de forma ainda mais cuidadosa, porque é uma pessoa que vai estar com você durante a sua vida, te influenciando em todas as áreas da sua vida. Então temos que buscar ter amadurecimento e sabedoria para cultivar uma relação amorosa e permanecer nela, ou enxergar que não é aquilo que queremos e sair dela. E tá tudo bem. Eu espero muito que tenha ajudado alguém aí de alguma forma esse conteúdo. Se quiser deixar alguma sugestão, algum comentário, alguma dica, se quiser me acompanhar também no Instagram, fazer perguntas pelo direct ou de qualquer forma tirar alguma dúvida, meu Instagram é @LeticiaVieiraFé. Vou deixar aqui na descrição também. Fiquem à vontade, curtam o vídeo, compartilhem aí com seus amigos, com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. E até mais.